Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Daphne, psicóloga clínica, e fui convidada pelo Memorial para dar uma palestra, falar um pouquinho sobre maternidade para além da vida. E aí, para começar, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, maternidade para além da vida, eu fiquei pensando de quem estamos falando, sobre o que estamos falando. E, na verdade, não é sobre quem perdeu quem, uma mãe que perdeu um filho que perdeu uma mãe, ou qualquer outra coisa do tipo. Maternidade para além da vida é falar sobre vínculos que permanecem, independente da relação. Claro, aqui a gente contempla mães, filhos, filhas, avós, tias e qualquer tipo de relação diferente, de configuração familiar diferente. A minha proposta aqui é abrir um espaço para reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que vínculos permanecem, independente da forma. A ausência ainda segue sendo presente nos rituais, na saudade e no nosso coração. Você sabe como surgiu o Dia das Mães? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas quando eu fui pesquisar essa história, eu me deparei com muitos fenômenos históricos. Todos eles são iniciados por mulheres. Ele surgiu na época da guerra. Mulheres se encontravam para falar sobre a saúde mental dos soldados, dos oficiais. E, de uma certa forma, para questionar como cativar ou como manter os vínculos entre mães e filhos, esse lugar de autoridade. A mais relevante de todas, esse dia, a comemoração desse dia, de uma forma relevante, vem de uma mulher em especial. O nome dela é Ana Jarvis. Ela é dos Estados Unidos. E ela também participava desses coletivos de mulheres falando sobre a saúde mental e sobre esses vínculos entre soldados e mães e famílias. Mas ela foi motivada pela perda da mãe dela. A mãe dela faleceu no segundo domingo de maio. E isso motivou com que ela registrasse, oficializasse essa data como uma data de celebração, uma data de homenagem ao legado da mãe dela, mas não só da mãe dela, de todas as mães, de todas as mulheres que ocupam esse lugar materno. Bom, isso aconteceu em 1908, o falecimento da mãe da Ana aconteceu em 1908. Em 1914, foi um movimento de tanta relevância feito pela Ana, porque ela fez encontros, ela escrevia cartas, ela fez celebrações para a mãe dela, reunindo muitas e muitas e muitas flores de cravo. Aquela flor cravo era a flor favorita da mãe dela, para celebrar e para batalhar para que essa data fosse registrada. Bom, isso teve relevância e o presidente dos Estados Unidos, na época, em 1914, reconheceu essa data como o dia oficial do Dia das Mães. Hoje, como nós conhecemos aqui no Brasil, foi validado em 1932 pelo Getúlio Vargas e teve uma ajuda, uma grande importância da Igreja Católica, né? Associando o Dia das Mães à Virgem Santíssima, a Maria, Mãe de Jesus. Enfim, só que Dia das Mães não é só celebração, não é só sentar e pensar sobre a tua mãe, reconhecer o legado, homenageá-la. A gente tem aí um ponto que é a política, a economia e os ganhos. Esse dia é marcado também pelo comércio, né? Que promove venda de presentes, flores, constitui com que a gente associe o Dia das Mães com presentear. E a forma como a gente celebra hoje tem a ver com isso, tá? As propagandas na mídia sempre são muito emocionantes, sempre falam sobre uma maternidade que é presente. Mas esse recorte não dá conta de tudo, não dá conta de um luto, não dá conta de uma ausência. É por isso que eu tô aqui hoje. Maternidade para além da vida fala sobre vínculos. E os rituais fazem parte disso. Rituais são símbolos de representatividade. Eles geram uma transformação no nosso processo de elaborar a ausência, no nosso processo de elaborar a saudade. Ritual pode ser uma coisa pequenininha, como pode ser uma coisa grandiosa. Pode ser acender uma vela, fazer uma prece, olhar fotos, ficar num momento para você mesmo, se silenciar,
Lembrando, se silenciar não é se isolar, tá? Se silenciar é você se acolher naquela dor, naquela tristeza, naquela saudade, ou nos muitos outros sentimentos que surgem. Ritual tem potência, eles são importantes, em especial numa data dessa. Nós estamos aqui no memorial hoje, ouvindo uma missa, ouvindo uma excelente música, ouvindo uma psicóloga falando a respeito disso. Isso é ritual. Também a gente pode entender como ritual não celebrar, e aí isso vai de cada um. O importante aqui é, luto é um processo, ele envolve muitas coisas. Assim também como luto, morte, ausência, saudade, tristeza, faz parte da existência. É importante registrar isso. Cada um vai elaborar e vai lidar com essa perda e com essa saudade de um jeito único. Ritual é importante. Já pensou em fazer o seu? Nesse Dia das Mães, apesar da saudade, apesar da movimentação, não se silencie. É um dia de alegria, não tem problema nenhum ser um dia de alegria, mas também não tem problema nenhum ser um dia diferente. Esse é um dia também de acolher a tua tristeza. Mas é um dia para que a gente coloque a pessoa que a gente ama tanto no nosso dia a dia. Fazer um ritual é necessário, é importante e é terapêutico. Já pensou em fazer o seu? Não é porque uma pessoa não está aqui, não é porque a ausência existe que o amor se dissipa. Pelo contrário, o amor pode aumentar, só que de um jeito diferente. Maternidade para além da vida é falar sobre sentimentos para além da vida, é falar sobre presença para além da vida. É reconhecer que a trajetória de vocês existiu. É reconhecer que, apesar da dor, a vida segue, a vida se constrói em volta daquela dor. Aquela pessoa não perdeu a importância. A presença muda de figura, ela muda de forma. E tá tudo bem com isso.